De todas as vidas com a sua graça que é absolutamente necessária para tudo na nossa vida. Estamos felizes por estarmos com os irmãos mais uma vez. Eu sempre digo que é muito bom não apenas estar com irmãos, mas nos sentirmos entre irmãos, né? E é tão gostoso quando você está em um lugar e você consegue ter esta não apenas simpatia, mas empatia com tudo aquilo que acontece ao teu redor, inclusive com aquela belezinha que estava aqui na frente, tocando, né? Que Deus continue abençoando, inspirando o coração desse pequenino, né? Quem sabe daqui a um tempo, ele vai ser um dos tocadores de música, não é tocador de gente da igreja, né? Não me leve a mal, não, né? Mas será um dos instrumentistas para a glória do nosso Deus. Como o pastor Luciano falou, a partir de amanhã nós estaremos servindo ao Senhor ali na associação e pedimos que os irmãos orem por nós, que Deus use não apenas a minha vida, mas a vida da Alexandra, a vida do outro pastor também, que estará sendo usado nas mãos do Senhor, né? Orem também pelo Instituto Bíblico Maranata. Hoje os alunos estão retornando das suas férias, do seu período de férias. Nós temos alguns alunos chegando da África também para, então, passar um tempo ali preparando as suas vidas para o ministério. Orem pela vida do Instituto Bíblico Maranata. Orem pela vida do pastor Cleuson e a sua esposa, a irmã Cláudia, que esse semestre que eles estarão mesmo engrenando no ministério ali no Maranata, já residem desde setembro ali. Orem também pela vida do pastor Omar e da missionária Ruth, que eram missionários da missão Asas de Socorro, e eles também mudaram para o Maranata e estarão ali servindo ao Senhor como professores. Orem pela vida do pastor Artêmio, dona Alexandrina, irmãos que já estão com uma idade um tanto avançada, né? E as forças já não são mais as mesmas, ainda que a vontade seja, e peço que os irmãos orem para que Deus renove as suas forças para continuarem servindo ao Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu lerei a partir do versículo 13 até o versículo 27 com os irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações. O Santo Espírito do Senhor tenha plena liberdade para falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Eu acredito que muitos de nós, ou talvez todos de nós que aqui estamos, né? Já tivemos aquela experiência desagradável de, após nutrir uma expectativa, quem sabe uma esperança, ter o seu nome excluído em algum momento. Quem sabe aqueles alunos que, na esperança de ter passado em um vestibular, quem sabe, olhando para a avaliação que fez, achou que saiu-se muito bem, e então, quando foi olhar, o seu nome não apareceu entre a lista dos aprovados. Quem sabe alguém nesta crise que mandou o currículo para alguma empresa, e talvez o seu perfil de profissional enquadrava-se perfeitamente às exigências daquela empresa, e então quando você vai olhar também a lista daqueles que foram convocados, o teu nome tenha sido excluído, né? Talvez você já tenha ouvido alguém revelar um certo rancor ou decepção, porque ele mesmo aguardava estar incluído entre alguns e o seu nome não apareceu ali, né? Eu não vou pedir para que alguém levante-se e diga: este cara sou eu, mas talvez alguns aqui poderiam dizer isso sem sombra de dúvida. Ou talvez alguém teve aquela experiência que eu tive, como filho caçula, sempre sobra para os caçulas, né? Então, há muitos anos atrás, eu tive que acompanhar a minha irmã, ainda naquela altura como noiva, para viajar com o seu noivo. Os dois tinham sido convidados para serem padrinhos em um casamento, né? E diferentemente de hoje, quando jovens viajam para todos os lugares, sozinhos, sem companhia, né? Naquela época aquilo ainda não acontecia e, aliás, não deve continuar acontecendo.
né? Vamos abrir um parêntese aqui, né? E já começar a dar uma pastoral, né, pastor Luciano? Mas vamos em frente. E então eu tive que acompanhar minha irmã. Depois do casamento, resolveram ir para o Ibirapuera, ali em São Paulo. Ali então havia alguns estabelecimentos onde eles brincariam, divertiriam um pouco ali com jogos e outras coisas mais. E então, quando fomos entrar, eles pediram um documento, né? E eu tirei a minha carteira de identidade com aquela foto maravilhosa que todo mundo tem na sua identidade, né? E então, quando eu apresentei, a pessoa da portaria olhou para mim e disse: você não pode entrar. Você ainda não é de maior. Só de maiores entram aqui. Faltavam apenas 4 meses para minha maioridade, mas eles não permitiram. E a minha prima, que também estava conosco, também não tinha. E então nós dois ficamos assentados em cima do capô, do golzinho do meu cunhado, horas ali, aguardando, enquanto eles se divertiam. E aquela sensação desagradável de você fazer o trajeto ao inverso naquela fila imensa, né, e você ser excluído, é uma sensação muito desagradável. Mas se hoje eu quiser, eu posso voltar lá. E eu posso apresentar a minha carteirinha já quase de terceira idade, né, e ter acesso, então, àquele lugar. Outros podem prestar um concurso novamente, se dedicar um pouco mais, e então terem alegria de serem aprovados. Outros fazerem um cursinho melhor, se dedicarem mais ao vestibular e alcançar o tão sonhado objetivo de entrar para aquela instituição ou para aquele curso que ele tanto gostaria. Mas o texto que nós lemos, ele apresenta uma situação incomparável. São palavras que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. E ele nos mostra um momento em que algumas pessoas ouvirão uma sentença como esta: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Esta, sem sombra de dúvida, é a sentença mais horrível que alguém poderia ouvir. Porque, em primeiro lugar, ela provém dos lábios soberanos do Senhor. Não há a quarta turma para apelar. Não há nenhum recurso que você possa impetrar pedindo uma revisão processual, pedindo então que as novas provas ou contestações sejam analisadas e a situação então possa ser mudada. É o Senhor soberano, conhecedor de todas as coisas, que dirá: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a sentença mais horrível, porque ela é dita de uma forma explícita, sem rodeios. Nós não gostamos muito de ouvir verdades que são ditas na lata, como nós costumamos dizer. Nós nem gostamos de ser repreendidos publicamente. Quantas pessoas reclamam: puxa, pastor, poderia ter me chamado lá à parte, né? E ter chamado a minha atenção a esse respeito. Mas aqui o texto diz que o Senhor lhes dirá explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em um outro texto paralelo a este, a expressão se complementa: porque eu não vos conheço.
não será dito a boca que usa, não será dito no confessionário, será dito explicitamente na frente de todas as pessoas. É uma sentença terrível também, porque ela é sentenciadora. Não tem volta. Não será em um determinado momento da existência, quando a pessoa possa repensar a sua vida, os seus posicionamentos, as suas atitudes e mudar então de comportamento para, quem sabe, ele obter uma outra alternativa. Não, será sentenciadora, definindo, portanto, o futuro de uma pessoa. Portanto, esse texto que nós temos diante dos nossos olhos, ele é um grande alerta para a vida de qualquer pessoa, pois pode ser que alguém viva a vida inteira de uma forma equivocada. Pode ser que alguém viva uma vida inteira imaginando que ele está caminhando em uma determinada direção, com uma segurança, e pode ser que no futuro ele se torne ciente de que não existe mais alternativa para a sua vida. Eu não te conheço, os irmãos não me conhecem, nem a minha esposa, que amo profundamente, mas que já estamos convivendo há mais de 28 anos, conhece exatamente aquilo que vai dentro do meu coração. Isso posso dizer com respeito a ela também. Porque este texto nos mostra que este grupo de pessoas para as quais o Senhor Jesus proferiu esta sentença e essas palavras, eram pessoas qualificadas religiosamente falando. Jesus não está dizendo para grandes pecadores eticamente falando. Jesus não está dizendo para aquelas pessoas que estavam longe do Senhor, pessoas que estavam caminhando em um caminho de pecaminosidade propositada. Jesus não está falando daquele tipo de pessoa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que são ímpios e cheios de toda a impiedade. Não. Jesus está falando para pessoas que o chamavam de Senhor. Jesus está falando para pessoas que diziam serem pessoas através das quais o poder se manifestava. Jesus está falando para pessoas que profetizavam. Jesus está falando para pessoas que expeliam demônios. Jesus está falando para pessoas que operavam milagres, conforme nos é dito no versículo 22. Portanto, Jesus está falando para pessoas que podem muito bem representar-nos. Representar pessoas que vivem em uma igreja, mas que estão caminhando para, quem sabe, esta sentença horrorosa e serem excluídas no último momento. Então, essa mensagem é um alerta para a minha vida. Esta mensagem é um alerta para a tua vida. E eu gostaria de caminhar contigo neste texto, observando alguns sinais que o Senhor Jesus nos mostra neste texto, que podem ser sinais que evidenciam uma vida que está caminhando para a exclusão final. E eu gostaria que você atenciosamente acompanhasse comigo. Primeiramente, os versículos 13 e 14. Porque o Senhor Jesus nos mostra este alerta nesse texto. E o alerta que Jesus traz para nós é o alerta de que se custou alguma coisa para nós viver em nome de Jesus. Custou alguma coisa?
tem custado a vida cristã para mim e para você? O Senhor Jesus, ele fala do versículo 13 e 14 sobre dois caminhos. O caminho largo, e ele diz que são muitos que entram por ele. E ele fala sobre o caminho estreito, e que são poucos os que entram por ele. E caminho largo e caminho estreito, Jesus está falando sobre dois estilos de vida. Jesus está falando sobre comportamentos que se vive na caminhada neste mundo. O caminho largo é aquele caminho que professa a Cristo, mas nunca deixou todas aquelas questões que o mundo oferece. O caminho largo é a tentativa de conciliação da vida cristã com as benesses deste mundo. O caminho largo é a tentativa de caminhar ao lado do Senhor, mas carregando sobre os seus ombros um fardo de pecado, que muitas vezes são pecados que não são visíveis. Não são aqueles pecados que são rotulados e vistos por todos, mas são aqueles pecados acalentados no mais profundo do coração, guardado naquele recôndito da vida que só o Senhor conhece, que só o Senhor sabe. É a tentativa de andar com o Senhor Jesus Cristo, mas trazer consigo as bagagens do pecado e os desejos do mundo. O caminho estreito é aquele em que se paga o preço do discipulado. O caminho estreito é aquele que o Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 8, 34 e 35, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, achá-la-á. O caminho estreito, portanto, é óbvio que Jesus está falando daqueles que lutam com dificuldade, que esmurram os seus próprios corpos, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que dia a dia morrem por causa de Jesus. São aqueles que o mundo está crucificado para eles e eles estão crucificados para o mundo. O caminho estreito é o caminho daqueles que dia a dia reconhecem que precisam andar com abnegação neste mundo. E é exatamente por isso que no versículo 15 Jesus nos adverte sobre os facilitadores de caminho. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está falando para você observar aquilo que as pessoas dizem. E infelizmente nós vivemos em um contexto evangélico de caminho largo. Nós vivemos um contexto de cristianismo no nosso país, em que todos estão dizendo, e ser evangélico ou ser gospel hoje virou moda, mas não são pessoas que estão dispostas a colocar sobre os seus ombros a cruz de Cristo e andar dia a dia tomando a sua própria cruz. Eu me preocupo muito com o fato que muitas vezes nós pensamos que ser salvo pela graça é sinônimo de ser salvo de graça. Há quantas vezes nós ouvimos pessoas que estão querendo argumentar a favor da vida que estão vivendo, dizendo que foram chamados para a liberdade pelo Senhor e porque a salvação lhes foi dado de graça. E nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar dizendo que a salvação ela é de graça. Ela é pela graça. A graça é o instrumento de Deus, mas a graça e a demonstração desta graça custou para Cristo a sua própria vida na cruz do Calvário e custa a vida de cada um de nós, porque aqueles que são de Cristo já crucificaram e já morreram com Cristo, já foram sepultados com Cristo e já ressuscitaram
para uma nova vida. Isto me leva ao segundo alerta de Jesus. Porque se o primeiro alerta é se custou alguma coisa para nós, e isto eu e você precisamos pensar dia a dia, se está custando para nós, se está custando relacionamentos, se está custando muitas vezes amizades que são caras para nós. Para muitos pode custar inclusive a sua própria profissão, a sua carreira profissional. Semana passada conversei com um irmão que tinha um bom negócio em Londrina, em sociedade com uma outra pessoa. E ele teve que abrir mão de todos os seus direitos para sair daquele ramo perdendo muito financeiramente falando, tão somente porque ele percebeu o comportamento errado do seu sócio e ele não quis se compactuar com aquilo. Já no alto da sua trajetória, ele teve que voltar quase a estaca zero da sua vida profissional para engrenar novamente no mercado tão difícil, no momento tão difícil economicamente falando, mas para não vender o seu testemunho, para ele está custando muito. Para ele está custando inclusive a própria incompreensão de alguns filhos que acharam que ele está radicalizando. Mas custa alguma coisa quando também muda a vida. E este é o segundo alerta que Jesus faz. E que é o segundo sinal que nós precisamos buscar na nossa vida. Tem mudado algo na vida nossa? Jesus está argumentando sobre o princípio da natureza baseado no qual tudo se reproduz segundo a sua espécie. Jesus diz, não pode uma árvore boa produzir mau fruto. E semelhantemente uma árvore má não produz bom fruto. Portanto, Jesus está dizendo que pelo fruto vocês vão conhecer. E o que Jesus está querendo dizer é que aquele que está em Cristo, ele é um dos ramos da videira verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 15. E, portanto, sendo ramos da videira verdadeira, a vida que o ramo manifesta é a vida da videira na qual ele está colocado. Não existe possibilidade de estar na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e não houver na minha e nem na tua vida qualquer tipo de mudança, e mudanças muitas vezes radicais em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um texto tão conhecido. O apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, ou as coisas velhas, conforme uma outra tradução, já passaram. Eis que, os irmãos falaram certo. Recentemente eu preguei uma mensagem, esta mensagem, em uma outra igreja, e quando falaram, disseram, eis que se fizeram novas, porque existe uma tradução que fala assim. Não, o texto diz, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos omitir esta expressão. A ação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida impacta a nossa vida de tal maneira que nos transforma completamente. Ele é o modelo no qual somos espelhados. E, portanto, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, o nosso comportamento como filhos já não é mais o mesmo. O nosso comportamento como esposas, no caso das irmãs, não é mais o mesmo. O nosso comportamento como maridos não é mais o mesmo. Quando nós estamos em Cristo, as mudanças, elas acontecem continuamente na nossa própria vida. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo nos fala que este é o grande ministério do Espírito Santo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo, como pelo Espírito, o Senhor. A grande obra do Espírito Santo é a transformação da vida de cada um de nós.
em que, operando estas mudanças continuamente, ele nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Há um cântico que cantamos na nossa igreja, bem da verdade faz algum tempo que não cantamos, mas esse cântico diz: pouco a pouco, a cada dia, pouco a pouco enquanto me guias, Cristo, transforma-me, transforma-me. Desde o dia em que a Cristo eu vi, eu sigo na graça do Senhor. Cristo, transforma-me. Transforma-me, querido Cristo. Eu já não sou como um dia eu fui. E vivendo a mudança, eu tenho a confiança de que um dia, perfeito, eu serei. Portanto, Jesus nos alerta para que na nossa vida estas transformações e estas mudanças, elas ocorram continuamente, continuamente. Na segunda carta de Pedro, ou melhor dizendo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro nos diz que foi para isto mesmo que Cristo veio, porque ele nos deu um exemplo, para que nós sigamos os seus passos. Eu gosto muito da palavra exemplo, porque a palavra exemplo, a gramática que Pedro usa, ela retrata aquela ação que fazíamos, depois eu descobri que hoje ainda faz, né, que você compra um caderno de desenho, há uma folha fina naquele caderno, você coloca ali embaixo uma gravura, e então você vai passando um lápis ou uma caneta, o que quer que seja, por cima do desenho, de tal maneira que quando você tira aquele modelo, aquela gravura, está ali naquela folha refletido exatamente os contornos daquele desenho. E é esta palavra que Pedro usa em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, quando ele diz que Cristo nos deu o exemplo. O que Pedro está dizendo que Cristo é o modelo sobre o qual a nossa vida está debruçada. Cristo é o modelo sobre o qual o Espírito Santo está fazendo os contornos. A nossa vida colocada sobre a vida de Cristo. E os contornos que o Espírito Santo está dando para reproduzir em cada um de nós a vida de Cristo. De tal maneira que nós amemos como Cristo ama. De tal maneira que nós falemos como Cristo. E talvez um dos livros que mais nós precisávamos voltar a ler. Tão simples aquele livro. Em teus passos, o que faria Jesus? A grande questão é exatamente esta. Um dos irmãos até, acho que foi no final do período do louvor, orou aqui nesse sentido. Que o Senhor nos abençoasse com a sua palavra desta noite, com os cânticos, para que durante a semana, lá no nosso emprego, lá na faculdade ou lá na escola, nós refletíssemos Cristo. E é exatamente isto que o Espírito Santo faz. E é por isso que nós somos chamados de cristãos. E que cristão significa pequeno Cristo. Em Atos capítulo 11, quando diz que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O Espírito quer reproduzir na minha vida e na tua vida a imagem de Jesus Cristo. De tal maneira que por onde nós passemos neste mundo, como outra canção que nós cantamos, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Mas de que maneira o mundo vai conhecer a Jesus, se não for através de cada um de nós, sobre os quais o Espírito Santo está desenhando a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo? E é exatamente por isso que Jesus olha para essas pessoas. Que essas pessoas têm um discurso maravilhoso, mas Jesus olha para eles e Jesus não percebe em nada nas suas vidas que identificam com Ele próprio. E Ele que conhece, Ele olha para dentro dos seus olhos e Ele diz: apartai-vos de mim,
porque vocês praticam a iniquidade. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E cada dia que passa, nós percebemos a tentativa neste mundo que vivemos, de uma aproximação entre o sacro e o profano. Cada dia procura-se eliminar mais aquelas barreiras, aquelas divisas que delimitam tão claramente um procedimento e um comportamento de cristão e não. Há poucos dias participamos de uma festa de casamento. Casamento tão gostoso, tão bonito. Depois fomos para o lugar que era a recepção, ao lado. E eu sou meio do tempo do EPA. E quando eu cheguei, eu já vi algumas coisas que para mim eram estranhas à festa. E então foi servido o jantar. E aí depois do jantar a gente percebeu que a música começou a mudar. E então o pai da noiva passou por mim e falou: agora é a hora da dança do pai da noiva e do noivo. Desculpa, o pai da noiva e da noiva. E eu já achei aquilo estranho. E então logo o som rolou. As luzes começaram a piscar. E olhei para minha esposa, para o meu sogro que ela estava, e disse: vamos embora que casamento de crente acabou aqui. E depois nós fomos ver as coisas no Facebook de como foi toda aquela festa à noite. É uma tristeza nós vermos como os limites que delimitam aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo estão se rompendo. Não estranhem muitos que naquele dia final o Senhor Jesus olhará dentro dos seus olhos e dirá: apartai-vos todos vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E então isto me leva ao terceiro alerta que Jesus dá nesse texto. Que o alerta é: você viveu debaixo do senhorio de Cristo? A vida te custou alguma coisa? Houve mudança na vida? E então Jesus propõe esta parábola final do versículo 24 ao 27, quando fala de dois fundamentos. E o que Jesus está falando aqui é daquele que ouve e pratica a sua palavra, e daquele que ouve e não pratica a palavra. O que Jesus está falando é de alguém que viveu ou não viveu debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E Jesus nos alerta que nós somos julgados não é pelo nosso discurso, não é aquilo que nós falamos, mas exatamente por uma vida de obediência à própria palavra de Deus. Essas pessoas tinham piedade. Eles diziam: Senhor, Senhor. E na cultura judaica, quando você repete um termo, aquilo está reforçando a ênfase naquilo que você está querendo dizer. Portanto, eles tinham piedade. Eles eram realizadores de grandes atos. Eles expulsavam demônios. Eles profetizavam em nome de Jesus. Eles, em nome do Senhor, operavam milagres. Mas o que eles não tinham é que eles não viviam debaixo do senhorio de Jesus. O versículo 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, o que Jesus está dizendo é que no meu coração precisa existir a disposição de ouvir a palavra do Senhor e receber essa palavra como recado da parte de Deus para os nossos corações, e estarmos dispostos a viver debaixo do senhorio de Cristo por toda a nossa vida. Esta é a grande marca de um discípulo de Jesus. Todo aquele que passa pela cruz, ele se torna um servo. E no reino de Jesus só existe um Senhor, e todos nós somos conservos do reino do Senhor Jesus Cristo. A demonstração que nós somos da família do Senhor é se realmente nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus. Mas voltando ao início, fazer a vontade do Pai
custa um preço. Ao fazer a vontade do Pai, a vida vai ser impactada e haverá mudança de vida. Mas quando vierem os grandes dissabores da vida, quando vierem as grandes lutas da vida, a vida que está fundamentada na vontade do Pai, debaixo do senhorio de Cristo, é uma vida que suporta todas as adversidades, que caminha levando a sua cruz, até aquele dia final, quando ao invés de ouvir, apartai-vos de mim, poderá ouvir, vinde benditos de meu Pai. Sou eu e você, que precisamos olhar para as nossas próprias vidas, e vermos se viver a vida cristã está custando realmente algo para nós. Se viver a vida cristã está implicando em mudanças e transformações radicais na nossa vida. E se viver a vida cristã está sendo uma expressão de que Jesus de fato é Senhor da nossa vida. E se nós não estamos apenas tendo um discurso raso e barato a respeito do próprio Evangelho. E então eu te pergunto, finalizando, o que será dito a teu respeito? Não esqueça que aquilo que será dito lá no final será dito de uma forma sentenciadora, sem apelação. Aquilo que será dito no final será dito pela boca soberana do Senhor, que conhece todas as coisas. Aquilo que será dito no final será dito de uma forma explícita para mim e para você. E é por isso que nesta vida nós precisamos de caminhar dispostos a pagar o preço necessário pelo Evangelho. Precisamos caminhar nesta vida permitindo que o Espírito Santo opere em nós as transformações que nos identifiquem a Jesus Cristo. Precisamos viver essa vida cristã revelando nas coisas mais pequenas que verdadeiramente Ele é o Senhor sobre nós, porque estamos vivendo debaixo da vontade do Pai que está nos céus. E então naquele dia, nós não seremos surpreendidos por uma exclusão da qual não há retorno, mas poderemos ouvir, vinde benditos de meu Pai. Que Deus nos abençoe. Que esta mensagem seja um grande alerta para todas as nossas vidas nesta noite.